Quero, na figura do Dr. Cássio Teles, cumprimentar todos e na figura da doutora Maria Albina, que é nossa presidente aqui da subseção de Apucarana, minha terra, e também da doutora Mariana, cumprimentar todas as presentes. Quero parabenizar, doutor Cássio, pela qualidade e o riquíssimo debate que está sendo feito. Estou desde o comecinho aqui, né? E a gente, cada vez que vai participando, vai aprendendo mais. O Fayet, que é o nosso mestre em economia paranaense, fez uma análise macroeconômica e apontou o caso Paraná. Ou seja, trouxe o projeto à economia paranaense. Fez o inverso do que tinha que ter feito o Ministério da Infraestrutura. Criou as necessidades do Paraná para depois criar um modelo de negócio. O caso paranaense é o contrário. Criaram-se um modelo de negócio, depois adaptar à realidade econômica nossa. Quero parabenizar o João Arthur. Concordo com o João Arthur em um aspecto, que é um grande projeto de infraestrutura para o Paraná e vai mudar muito a nossa vida. E falar aqui do meu amigo Alexandre, do Tribunal de Contas, que tive o prazer de conhecer na audiência pública, pela brilhante ideia em separação dos fluxos de caixa, seja da questão operacional, tanto quanto da questão do investimento e as outras composições da tarifa que ele explicou. Parabenizar o doutor José Anacleto. Concordo muito, e foi muito esquecido a mensuração do risco nessa avaliação e nesse pré-projeto apresentado pela NTT e no contrato atual. Aqui a doutora Vera Monteiro, pelas sábias palavras em avalizar a gestão do contrato, a importância da governança, e trouxe para a gente aí o caso PIPA, né, que diz como a gente pode atrair parceiros e que a exigência é uma experiência do poder público. E, por fim, doutor Jurandir Parzianello, que eu tive a honra de conhecer ele em Cascavel, fez uma brilhante fala lá hoje, pena que não pôde ter o tempo para fazer a mesma fala que fez lá em Cascavel sobre essa questão do pedágio. Mas, gente, eu sempre uso o conteúdo político para falar e hoje também estou no painel político. Mas eu não posso deixar de falar na contradição que é esse modelo apresentado. Eu sou da área econômica, sou do campo da administração. E quero dizer para vocês o seguinte: a grande justificativa do capitalismo para o lucro está no risco. Tanto que os bancos mensuram as suas taxas de juros conforme o grau de risco a ser desenvolvido. Também é usual na administração você analisar o desempenho de uma determinada organização, de uma empresa, pela genialidade de sua administração. Ou seja, seus melhores resultados e piores têm muita relação com a administração. Mas o modelo proposto pela ANTT e construído com o governo do Estado desde 2019, por incrível que pareça, ele dá conta de exterminar com essas duas missivas. Por quê? Porque ele assegura um grande retorno, com risco transferido para o usuário, inclusive sem que haja necessidade de uma gestão de excelência. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que todo o risco está sendo transferido para a operação do usuário. Fácil de explicar. O modelo apresentado cria um caixa único, isso é, um percentual da tarifa que vai formar um fundo para cobrir o risco cambial e cobrir os gastos com os descontos para o usuário frequente. É por isso que tem-se um caixa único e não uma separação das operações de manutenção, de custeio com as de investimento. O que a gente tem aqui é uma garantia líquida e certa de um negócio vantajoso. Ora, senhores, um CAPEX, que é a capacidade de investimento de 42 bilhões, com uma operação de 34 bilhões, por uma receita estimada em 156, é muito vantajoso. E ainda, com uma taxa interna de retorno fixa de 8,46. Alguns podem falar assim, é metade da atual taxa de 16% dos atuais contratos. É verdade, mas ela é muito mais alta pelo valor da receita. E também pelo legado já adquirido. A gente não pode esquecer que tem novas obras que nunca foram novas, já foram e deveriam estar pagas e feitas pelo atual contrato e não foram. Contorno de Arapongas, por exemplo, está no custo do novo projeto e está no atual. Contorno leste da minha querida Apucarana, já pago e está sumido do processo original e vai ser colocado. Uma vez que a fórmula mágica construída pelo governo federal vê outorga onerosa, vê custo operacional e custo de infraestrutura, a obra em duplicidade no contrato anterior e no contrato atual é um bitributo, porque você já pagou para ela no atual.
Então, a fórmula apresentada, que garante um valor fixo de tarifa praticamente, ela não é verdadeira. E aqui eu quero fazer um desafio. Eu quero rasgar o meu diploma de administrador, minha especialização, meu mestrado, se o que eu colocar aqui for diferente. Hoje, eu fiz uma conta. Um caminhão Faiê de 5 eixos, que rode as 27 praças, dos atuais 2.500 e poucos quilômetros, ele paga R$ 1.763 para fazer esse percurso no estado do Paraná. No novo modelo, ao ele rodar o novo anel de integração, ele vai pagar R$ 1.883,55. Vai pagar mais. E após 10 anos, com a garantia do degrau tarifário, ele vai pagar R$ 2.332,80. É falaciosa qualquer fala que diz que o pedágio vai abaixar. Ele pode abaixar a tarifa localmente nas praças. Ele pode abaixar, num curto prazo, o seu preço. Mas no médio e no longo prazo, é totalmente válido esse conceito. Além do que, a gente sabe que quanto mais praças, mais prazo de contrato, maior trecho a ser explorado de concessão, e o dobro de usuários, que é uma variável que tinha que deixar muito bem clara e transparente nesse contrato, as concessionárias podem ganhar, a um estudo preliminar feito por um economista nosso contratado, cerca de 200 milhões ano a mais do que ganha hoje. E aqui fica um parêntese. Eu quero perpassar aqui pelos 3 aspectos, pelo econômico, pelo jurídico e pelo político. Houve omissão, houve falta de transparência com a sociedade na discussão desse novo modelo. Não consultaram os que serão os usuários e pagadores de todo esse processo. Não dialogaram com a sociedade paranaense. Dialogaram com algumas pessoas e dialogaram com parte do governo do estado desde o ano 2019. Mas o povo paranaense não teve acesso a qualquer estudo. E aqui um estudo eivado, um estudo com muita coisa errada, inclusive com a localização das praças. O estudo inicial dizia uma coisa, a prévia do edital diz outra, com pontos de localização e mudanças de cabine que mudam muito a vida das pessoas. Um exemplo é Londrina e outro exemplo aqui em Apucarana. As praças eram para estar em outros municípios praticamente, mas a latitude e a longitude colocada no edital é uma coisa e o estudo revela a praça em outra. Muitos falam que é por causa do fluxo. Na minha avaliação, não. É para se criar o máximo o número de contribuintes a pagarem pelo pedágio no estado. O que eu volto a falar para vocês é que tem missivas mentirosas. Uma delas é a tal tarifa de usuário frequente. Eu fiz uma outra avaliação fora essa do caminhão e quero aqui explicar para vocês. Se um representante comercial pegar o seu carro e rodar todo o Paraná, ele vai ter 0 de desconto de usuário frequência. Sabe por quê, pessoal? Porque por cada dia ele passa por uma praça diferente. Para obter o desconto máximo, ele precisa ter que passar 30 dias na mesma praça e na maioria no mesmo sentido. Eu quero dizer para vocês que tem muita arquitetura de marketing sobre o processo do pedágio no estado do Paraná. Existem falas fantasiosas, que vai ter mais obras. Primeiro que nós não temos garantia de mais obras. O modelo híbrido com taxa de outorga não é de longe nenhum sinal de garantia de mais obras. O modelo atual, que é oneroso também, que compõe quase 40% da sua receita da tarifa do pedágio, com a tal outorga, praticamente, nunca garantiu a execução de obras. Pelo contrário, aqui no Paraná, a gente tem um path dependency, como deixa claro um economista norte-americano, Douglas North, de tragédia. Ao passado do Paraná, não serve de base para a construção nenhum modelo de proposta de pedágio. Muito pelo contrário, tarifas altas, obras inacabadas, não entregues e muita corrupção. Sem contar, gente, que teve muita maquiagem. Quando uma empresa vai bem, e aí é um dos pontos que eu começo a minha fala, a excelência da sua gestão diz que ela tem um bom resultado. Aqui no Paraná, eles maquiaram os resultados, inflaram os gastos, as despesas das atuais concessionárias com firmas deles próprios, para colocar um valor pequeno de lucro, para não se poder mexer na tarifa. E a gente, se apertar esse modelo, vai continuar mesma coisa. Nós temos vários pontos de discordância, mas tem coisas que a gente tem que falar a verdade. O ideário do processo, o inúmero volume de obras é encantador mesmo. Pena que não passa de um projeto que, na minha avaliação, vai deixar muito resquício para o povo paranaense.
A tarifa será alta porque ela vai bancar o risco cambial. Vai ser alta porque ela vai custear o desconto do usuário frequente. Vai ser alta para compensar os milhões pagos em outorga pela concessionária. E aqui, a fala do ministro Tarcísio, que é um grande experiente e muito bom profissional na área de infraestrutura, para o governador Ratinho, nesse final de semana, transmitido pelo UOL, é que o governo federal precisa do valor pela dificuldade de caixa, desse investimento no Paraná para usar a outorga em outros estados. Ou seja, pagaremos a contas de outros estados. E não aceitamos isso. Esse modelo é tão vantajoso que ele limita o valor de desconto, ou seja, 17%. É um negócio certo, de lucro, de taxa de retorno praticamente fixa, mas tem uma vantagem. Antigamente tinha uma cesta de números e de indicadores para corrigir a taxa de retorno. Agora só tem o IPCA. Mas para um negócio que já tem lucro de cara a 80 bilhões, você tirando a receita e menos o investimento em operação, um retorno de 8,47 mais o IPCA é muito risco para o usuário só. Para a concessionária é uma certeza absoluta. Então eu quero aqui insistir que o modelo de licitação tem que ser o de menor preço. Não adianta o governo ficar usando cases de insucesso e ser colocado, como o caso do Mato Grosso do Sul, um limitador. Ora, gente, não é fato que só foi por causa da taxa de menor preço que isso não deu certo. A gente sabe que tem inúmeras coisas que aconteceram nesse contrato que não deram certo. A principal delas, inclusive, é a gestão do próprio agente fiscalizador. E aqui, doutora Vera, além da gente, pela brilhante fala que a senhora fez, aqui, além da gente entender a importância da gestão do contrato, da governança, tem que ter a gestão do órgão que cede, aqui no caso do governo do Paraná e do governo federal, a fiscalização desse contrato. Gente, está acontecendo amanhã e depois 2 audiências públicas. Ao meu modo de ver, eu sou administrador, não sou jurista, não legais, não legítimas. Primeiro, porque vai discutir 1.200 quilômetros de rodovias que eles não têm nem a posse legal. Nem se passou a votação na Assembleia se há uma cessão de rodovia para o governo federal ou não, e eles estão discutindo um modelo de negócio que tem base dos 3.300 quilômetros, 1.200 rodovias estaduais. Não há conteúdo jurídico, na minha avaliação, que permita se discutir uma coisa que nem foi votada e precisa do crivo da Assembleia. Então, a nossa questão, doutor Cássio Telles, como presidente da Ordem, por que não houve transparência no processo? Por que não tiveram audiências, como a Assembleia está promovendo, com a população? Por que não houve a discussão antecipada de um problema tão sério para o Paraná, ainda mais com o legado que o Paraná tem de pedágio? A gente sabe, aqui não é ser contra o pedágio ou ser a favor, não é essa a discussão. A discussão é que o Paraná precisa de infraestrutura, precisamos de um modelo que faça justiça, não que tenha uma tarifa justa, como bem colocado por Alexandre, que é diferente entre preço e justiça. A gente precisa de justiça no pedágio paranaense. A gente não pode permitir que muitos que comprometeram o erro e deixaram o povo pagar a conta como foi feito e não entregar as obras, sejam beneficiados de forma direta ou indiretamente no novo modelo de concessão. Não a taxa de outorga. Não as 15 novas praças sem discussão com a sociedade. Não há 30 anos sem mecanismo de enxertício popular, de fiscalização, de equiparação e de ruptura do contrato quando o ente concedido não cumprir com as suas obrigações. Não ao degrau tarifário de 40%, porque 40%, Fayet, Alexandre, João Arthur, que são economistas, foi tirada de uma conta de padaria. Não tem um número que explica por que seja 40% o degrau tarifário. Para encerrar minha fala, eu quero aqui dizer para vocês, tem uma taxa de outorga para caso que houver empate, porque é uma compra de um negócio líquido e certo. Por isso, aquele que tiver mais dinheiro vai comprar o melhor negócio da história do Brasil. E o seu dinheiro comprado vai servir para fazer obra em outros estados, não tão quanto o Paraná. Até porque a composição financeira que faz as obras é dinheiro público, é do povo. Não se está investindo R$1 de nenhum governo nesse processo. Mas quero aqui parabenizar mais uma vez a OAB pela brilhante atitude, pelo brilhante trabalho, e quero aqui externar, em nome da Frente Parlamentar, o nosso valoroso respeito e admiração por essa entidade que contribui muito para a sociedade paranaense, para o Brasil.
Um abraço, obrigado pela oportunidade. Lutamos para um Paraná com um pedágio eficiente, barato, com obras e com tempo. Estamos juntos na caminhada.